Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um dos mais influentes investidores de todos os tempos, Benjamin Graham. Nascido em Londres em 1894, ele se tornou uma figura importante na Wall Street e um professor de finanças altamente conceituado. Na Universidade de Colômbia, sua contribuição para o mundo dos investimentos ainda é relevante e importante até hoje, mais de 4 décadas após a sua morte. O Graham ele é considerado o pai da análise fundamentalista, uma técnica de investimentos que se concentra na análise dos fundamentos financeiros de uma empresa antes de investir em suas ações. Ele é autor do livro Security Analysis, ou em português, Análise de Segurança, publicado em 1934 e mesmo assim ainda é uma referência para análises fundamentalistas. Ele também escreveu o livro que é mais famoso, que é O Investidor Inteligente, que enfatiza a importância de se investir em empresas sólidas e subvalorizadas, e ainda mais com uma margem de segurança para minimizar o risco. Warren Buffett, um dos maiores investidores e bem-sucedidos de todos os tempos, estudou com Graham na Universidade de Colômbia e se tornou seu protegido. Graham teve uma grande influência no jovem Buffett, que aplicou o método de investimento de Graham em sua própria carreira, tornando-se um dos maiores investidores do mundo. Além de seus escritos e ensinamentos sobre investimentos, Graham fundou a Graham-Newman Corporation em 1926, uma empresa de investimentos altamente bem-sucedida. Ele também teve uma carreira notável como professor de finanças na Universidade de Colômbia e influenciou muitos outros estudantes e profissionais de finanças do mundo com seus ensinamentos sobre análises fundamentalistas e investimentos. Ele também aceitou o conceito Mr. Mark em o seu livro O Investidor Inteligente, que se tornou uma referência no mundo dos investimentos. Em resumo, Benjamin Graham é um dos maiores investidores e mais influentes de todos os tempos, que desenvolveu uma análise fundamentalista e enfatizou a importância de se investir em empresas sólidas e subvalorizadas, uma margem de crescimento e segurança, minimizando os riscos, não zerando os riscos, mas minimizando. Ele influenciou uma geração de investidores, como eu já disse anteriormente, incluindo Warren Buffett, e as suas ideias ainda são estudadas e aplicadas até nos dias de hoje. Mas o que deixou ele bem famoso e é comentado hoje é a sua fórmula matemática para avaliar uma ação, conhecida como a fórmula de Graham. Essa fórmula é baseada em dois conceitos principais: o valor patrimonial líquido, o VPL, e o lucro por ação, LPA. Para apresentar essa fórmula para vocês, eu criei um Excel onde essa fórmula é calculada automaticamente. Na verdade, esse Excel vai entregar muito mais do que apenas a fórmula de Graham, que é o preço justo de uma ação. Vamos lá para a tela do computador? Bom, aqui nós estamos na tela do computador, tá? Essa aqui é a cara da planilhinha, né? Eu já deixei algumas ações aqui para nós podermos avaliar. Então, aqui na ação você vai colocar, aqui no nome ação você vai colocar o código dela, né? Então aqui a gente tem da VEG, tem do Banco do Brasil, tem da Copel, da Sanepar e tem a da Itaúsa. No VPA você vai colocar o valor VPA, aí você simplesmente vai seguir preenchendo todas as informações. Aqui dá para você avaliar até 10 ações, né? Então vamos lá, você vai colocar o VPA, vai colocar LPA, o setor. Isso aqui é bem importante você colocar o setor, depois já explico por quê. Vai colocar o PL, o VP, o Dividend Yield, a cotação atual. E daí aqui ele vai dar o valor justo dessa ação, utilizando a fórmula de Graham. Então, se você for analisar aqui, essa primeira aqui da VEG, coloquei todas as informações aqui. Ela deu que o valor justo dela seria R$ 8,91 pelos os seus indicadores. Porém, ela está custando, no dia que eu gravo esse vídeo, R$ 39,83, né? Então, ela está bem valorizada. E é importante você preencher todos os campos para poder fazer uma avaliação bem mais completa. Então, tem um tag along. Para você que não sabe o que é tag along, se caso a empresa for vendida, o valor que é pago para o acionista majoritário vai ser as ações dos minoritários, será pago no caso aqui de 100% o mesmo valor. Isso aqui é bom para proteger os pequenos investidores, né? Então daí tem a GR Lucro 5 anos, o GR Receita 5 anos,
tem a margem líquida, o ROI, payout, que é o valor mais ou menos, que é o valor, a porcentagem dos lucros que são pagos, distribuído em dividendos. E aqui eu coloquei, acrescentei isso aqui se é uma estatal. Por quê? A estatal, por ela possuir influência do governo, ela pode ser usada, né, para algum benefício que pode lá reduzir os lucros ou até colocar em prejuízo uma empresa. Então, para ela poder valer a pena, ela tem que estar numa margem bem alta ali, bem descontada. E aqui, o que eu criei? Eu criei uma formulazinha para ele puxar para você. Então, o máximo de pontuação que ele com uma ação que pode atingir é 18, o mínimo é 12, e abaixo de 12 ela vai estar fora, ou seja, de acordo com os dados que eu inseri aqui, né? Isso é voltado para mim, Emerson, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Então ela vai colocar alguns critérios aqui que vai colocar se eu posso ou não comprar, né? Vamos dizer assim, né? Me ajudar, me auxiliar a fazer uma análise. Até porque você, na hora que está fazendo ali, olhando os fundamentos da empresa, você acaba, será que isso é bom, será que é ruim? Mas eu vou trazer aqui as métricas, só para vocês darem uma olhada junto comigo. Olha as métricas. Então eu coloquei aqui, ó. Aqui embaixo, eu coloquei a média do setor, puxando aqui no setor, no site do Investidor 10. Então você pode pegar essas métricas ali. Eu coloquei uma média do setor, porém, em alguns casos que eu achei a média muito baixa, aí eu coloquei um valorzinho um pouco acima. Então, isso aqui é critério Emerson. Mas você aqui, ó, eu deixei para você conseguir editar e colocar os seus critérios. Por isso que é bom estudar. Você às vezes pega lá um banco, acha que ele está melhor, pode colocar ele como critério. Aí é você que decide. Tag Along eu coloquei pelo menos 80, que é uma empresa que tem que ter pelo menos 80% de Tag Along para seguro, né? Numa possível venda de um acionista majoritário. Então vamos lá, então aqui está todos os dados aqui, né? Então aqui eu inseri, esses aqui foi eu que inseri, que ele vai utilizar para fazer essa avaliação aqui, ó. E aí você pode, e aqui está o setor dele. Se você for entrar lá no site do Investidor 10, então eu deixei aqui um link para você entrar no Investidor 10, diretamente aqui clicando, você vai abrir o site do Investidor 10 e você tem que colocar o setor que ele pertence, tá? Para ele poder puxar os parâmetros aqui para você fazer uma avaliação. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui na VEG. A VEG, de acordo com os critérios, ela pontuaria... isso aqui que eu abri sem querer, é até bom mostrar. Caso você clique aqui, ela vai direto para uma explicação desse fundamento. Ó, cliquei aqui no PL. Então, o que é PL? Quanto tempo levaria para recuperar o valor investido em uma empresa e continuar distribuindo... se ela continuar distribuindo a mesma quantidade de dividendos, mantendo o mesmo crescimento. Então, aqui tem uma explicaçãozinha breve. Eu não vou deixar nem oculto, né? Essas métricas aqui, esses fundamentos. Ó, então vamos lá. Então aqui na VEG, ela não é estatal, só que ela ficou com pontuação 9, por causa dos indicadores. Já o Banco do Brasil, cara, olha que legal. O Banco do Brasil, mesmo sendo uma estatal, ele está com pontuação 15. Por quê? Justamente por ser uma estatal, o pessoal tem um pouco mais de medo de investir nele, né? Então eles colocam algumas... os fundamentos dele tá bem descontado. Se você for colocar o VPA dele é bom, o LPA é bom. Aí eu coloquei no setor financeiro, o PL dele tá um PL baixo, P sobre VP, então, nossa, 0,67, né? Preço sobre valor. Indica quando o mercado está disposto a pagar pelos patrimônios líquidos da empresa, calculado o preço da ação, valor patrimonial. Então, a cada R$1 de patrimônio do Banco do Brasil, eu estou pagando 67 centavos. Boa, né? Aí eu tenho a distribuição de dividendos dele aqui, 11,54, e o valor da cotação atual. Quando você faz o valor justo usando a fórmula de Graham, cara, o valor justo dela seria R$114. Acho muito difícil o Banco do Brasil bater R$114 por ser uma estatal, né? Se fosse privatizado e mantesse esses números, provavelmente bateria. Mas olha só a margem de crescimento que o Banco do Brasil tem, né? Ele tem apresentado os números bem consistentes e até é uma ação que eu tenho na minha carteira. Então, quando você coloca, ele bateu aqui, cara, 15. Então, se ele não fosse uma estatal... E por que é importante você colocar se é estatal ou não?
Porque na fórmula que eu inseri aqui, em caso ele seja uma estatal, é descontado 2 pontos dele, né? Então, se eu colocar aqui, ó, que ele não é, ele sobe, ó, esses, né? Então, por isso que é importante, ó. Se ele não fosse uma estatal, ele estaria batendo os 18. Cara, o Banco do Brasil tá arrasando. Como ele é estatal, mesmo assim, eu acho bem confiável. Aí eu coloquei algumas outras estatais aqui, só para você ver como faz a diferença. A gente tem a Copel, inseri aqui os dados dela, né? Só que daí ela já deu 8. Então, para ela poder passar, ela teria que ser no mínimo 12. A Sanepar, a mesma coisa, só que a Sanepar bate 13, né? Então ajuda, isso aqui dá uma ajuda para você fazer uma avaliação de uma ação. Só que assim, ó, isso não vai substituir o seu estudo. Você entender como funciona. As métricas aqui você pode alterar. Não, Emerson, ó, aqui para utilidade pública eu quero aumentar o PL, eu quero diminuir o PL, quero diminuir o P sobre VP. Então, como isso aqui é algumas deles aqui que eu coloquei é uma média, isso aqui são critérios que eu coloquei. E olha aqui, quando você entra aqui, ó, na estatal, ele dá se ela é estatal, ele vai, se ele não for estatal, se você não colocar nada, ele vai dar 1, senão ele vai descontar 2 pontos. Só que ele não vai somar aquele ponto, né? Por isso que dá essa diferença aqui, ó. Por isso que dá essa diferença aqui. Então, ele soma 2 pontos quando eu dar sim. Então, quando você seleciona que ele é uma estatal, ele vai descontar 2 pontos de tudo que ele somou até então. Se você coloca não, ele vai somar 1 ponto. Por isso que quando você coloca não aqui, ele sobe para 18, porque ele somou ele somou esse ponto, né? E quando você coloca sim, ele descontou 2 pontos. Só que ele deixou de somar esse último ponto. Por isso que ele fica com 15. Mesmo assim, o Banco do Brasil tá muito bem, né? E daí você pode aqui olhar os outros que a gente colocou aqui, como o Itaú, ó. Itaú também é da... Ó, só para você ver uma comparação, Itaú ó, e Banco do Brasil. Itaú é o maior banco privado do Brasil, né? Olha para você o número comparado com o Banco do Brasil. LPA, PL, P sobre VP, Dividend Yield. Olha, Dividend Yield do Banco do Brasil. A cotação atual, claro, o Itaú está mais em conta, né? Está mais descontado. O Itaú está aqui ó, no valor justo lá intrínseco da empresa, ele também está descontado. Só que o tag along já é de 80%. Então, se essa ação, se tiver a ação do Banco do Itaú e ela for vendida a ação R$10 lá, você pode vender por 80% desse valor que foi vendido para o acionista majoritário. GR lucro dos últimos 5 anos, ó, o do Banco do Brasil está maior, receitas também, o Banco do Brasil está muito bem. Aí a margem líquida, o Itaú dispara, né? O ROI 18 contra 20, payout, que é a distribuição de dividendos, está 43 para o Itaúsa, né, na verdade, e 34 para o Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil aqui, ele é uma estatal, e mesmo ele sendo a estatal, pontuando em algumas coisas, ele ficou com 15, enquanto o Itaú ficou com 14. Vou deixar essa planilha aqui no link na descrição do vídeo, né? Então, gente, ó, deu um trabalho fazer essa planilha aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha. Tchau!